Queridos, que esse dia seja um dia de muita paz, de muita graça, de muita luz, de muita esperança, que o Senhor Jesus esteja sobre a tua casa, regendo a sua vida de maneira grande, de maneira tremenda, de maneira extraordinária, mudando tudo e colocando tudo aquilo que está fora no lugar, porque Ele é Deus, Ele tudo pode e só depende de nós confiarmos no Senhor. Quero compartilhar com vocês uma palavra lá no livro de Juízes, capítulo 13, que vai nos contar a história de um escolhido, de um chamado, de um separado, de um nazireu. Seu nome é Sansão. E Deus, Ele simplesmente gerou a Sansão, porque não tinha ninguém naquele tempo preparado para lutar contra os filisteus que 40 anos perseguia o povo de Israel. E Deus vai fazer a mulher de Manoá, um estéril, gerar um nazireu. Um homem dotado de grande força física, mas não mental. E ele chegou a um ponto, acredito eu, dele não confiar tanto em Deus, mas na força do seu próprio braço. Sansão sabia de tudo que ele não podia fazer, mas mesmo assim Sansão, ele fazia, ele achava que ele podia. Ele achava com certeza que a força vinha do braço dele e não vinha das mãos de Deus. Quando Deus o chamou, a primeira coisa que Sansão fez, depois que ele cresceu, foi tomar uma esposa lá do meio dos filisteus. Até aí tudo bem. Deus tinha um negócio lá, Deus queria tratar com os filisteus. Deus queria repreender, usar Sansão de maneira grande e extraordinária para livrar o seu povo. Mas Sansão esqueceu quem era Deus e começou a pensar, creio eu, que a força vinha do seu próprio braço. A primeira coisa que Sansão vai fazer é tomar uma esposa. E depois que ele vai tomar uma esposa lá do meio dos filisteus, no caminho ele vai encontrar com um leãozinho e ele vai matar e vai rasgar no meio. Pensa na força que tinha Sansão. E isso me faz lembrar de Davi, né? Que Davi é extraordinário, que Davi ele consegue matar um urso, matar um leão, matar um gigante. Pessoas dotadas de força sobrenatural. E eu quero que você saiba nesse dia que o Senhor também, Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te preparou. E você também é dotado de uma grande força que vem da parte do Senhor, que vem do Espírito Santo, que mora dentro de você. E é Ele que faz milagres que você não é capaz de fazer. Vejamos que Sansão, Davi matou urso, matou leão, matou um gigante. Mas sou eu e você que Deus usa para curar enfermo, para libertar cativo, para aquietar alguns ventos, alguma tempestade. Viu? Nós também somos dotados de uma grande força que vem, que rege a minha vida e a sua vida, porque essa força, ela não vem dos nossos braços, ela vem do Senhor. Ela sempre virá do alto, sempre virá daquele que está dentro de nós, intercedendo por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Então os milagres extraordinários acontecem através de nós. E ele então matou aquele leãozinho. E depois de alguns dias ele voltou e tinha uma colmeia de abelha dentro dele. E dali ele tirou o mel. E ele foi até os filisteus. Ao chegar perto dos filisteus, ele resolveu fazer um enigma, dizendo: do comedor saiu a comida e da sua força saiu a doçura. E os filisteus não conseguiram saber o que significava aquilo. E atormentou a esposa de Sansão, que ele tinha tomado lá dos filisteus. E os filisteus começaram a dizer para ela: se tu não descobrir o significado desse negócio aí, vai dar ruim para o teu lado, toda a sua família. A mulher ficou desesperada durante seus 7 dias de bodas. Ela perturbou Sansão até que Sansão contou para ela o que significava. E Sansão ficou muito irado quando ele descobriu o que ela havia contado. E sabe o que ele fez? Simplesmente não consumou o casamento e foi embora. Depois de alguns dias, a raiva dele passou, porque Sansão sempre foi assim, tomava atitude fora de tempo, fora de hora, cabeça quente. Assim era Sansão. E Sansão deixou sua esposa para trás. Mas quando ele volta depois de alguns dias para tomar a sua esposa, o seu pai achou que ela tinha sido abandonada e deu para o companheiro de Sansão. Mas o pai vai dizer: agora você toma a irmã mais nova para sua esposa. A outra não pode ser mais, mas a mais jovem, a mais bonita, toma como sua esposa. Mas Sansão ficou tão irado que ele pegou 300 raposas e atou o rabo uma da outra e tacou fogo. E as 300 raposas saíram no meio do trigo, da vinha, da oliveira.
e destruiu tudo que os filisteus tinham. E eles ficaram irados com Sansão. Sansão se escondeu no meio dos judeus. Os judeus ficaram bravos com Sansão e falaram para ele: como tu foi fazer isso? Tu não sabe que os filisteus já eram contra nós e agora vai piorar a situação, Sansão? E Sansão vai dizer assim: ó, vou deixar vocês me amarrarem, faz o que vocês quiserem, só não toquem em mim, porque vai dar ruim pro lado de vocês. E ele deixou ser amarrado com cordas novas, e eles levaram Sansão até os filisteus. Mas a palavra de Deus diz, querido, que as cordas por si própria, as amarras do inimigo, ela não permanece naquele que é escolhido, naquele que é chamado. As amarras se soltaram sozinha. E as cordas novas que ali os judeus tinham prendido ele para levar até os filisteus, foi como linho queimado, de nada teve valia. Sansão pegou uma queixada de jumento fresca e partiu para cima dos filisteus, e ali ele feriu mais de 1000. A força de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus entrava em Sansão, e Sansão fazia coisa sobrenatural. O sobrenatural de Deus, querido, está para acontecer na minha vida e na tua vida também, se você der lugar e você conseguir compreender que nada vem de mim, nada vem de você, sempre vem de Deus. Após Sansão fazer isso, os filisteus traz mais ódio sobre os filisteus, e agora Sansão vai se envolver com Dalila. E os filisteus tentam armar armadilha contra Sansão, mas Sansão escapa. Sabendo os filisteus que Dalila é uma prostituta, e creio eu que é uma bela prostituta, e Sansão vai se envolver com a bela Dalila. E a Dalila vai começar a dizer descaradamente para Sansão: me conta, diz para mim como nós podemos acabar com você. Era assim que Dalila perguntava para Sansão. Então, queridos, Sansão em todo o tempo ele sabia que os inimigos queriam pegar ele, queridos. O inimigo só precisa de uma brecha para entrar na minha vida e na tua vida e destruir os projetos que Deus tem na minha vida e na tua vida também. É por isso que nós devemos vigiar 24 horas, porque ele brama como leão, buscando a quem possa tragar. E Dalila vai perguntar a primeira, a segunda, a terceira vez, e ele vai falando para Dalila, vai dizer até que se ela colocasse teia de aranha no cabelo dele, a força dele iria embora. Dalila fazia tudo o que ele dizia. E interessante a respeito disso é que todas as vezes que os filisteus vinham sobre Sansão, Sansão está fazendo algo. Sansão está simplesmente dormindo. Sansão dorme despreocupadamente, brincando com aquilo que era tão sério, brincando com a aliança que Deus tinha feito com ele. Ei, não devemos brincar com a aliança que Deus tem feito na minha vida, com a aliança que Deus tem feito na sua vida. Não devemos brincar, porque Deus é Deus, querido, e nós somos nós somos fracos, querido. Toda a força sobrenatural sobre a nossa vida não vem de nós, mas ela vem de Deus. E Sansão estava brincando com aquela aliança que Deus havia feito com ele, e não era uma aliança qualquer, era uma aliança para destruir os inimigos de Deus, era para destruir os inimigos do povo de Israel. Mas Sansão não conseguiu compreender isso, Sansão não conseguiu entender isso, e Sansão foi indo, até que houve um momento em que Dalila falou com ele: você não me ama, você só me engana. Todas as vezes que eu pergunto para você, agora veja, queridos, veja que todas as vezes que Dalila perguntava para Sansão e Sansão respondia para Dalila, Sansão, ela gritava: Sansão, lá vem os filisteus. E Sansão se levantava do sono do pecado, da indolência, daquele que não conseguia ouvir a voz de Deus. Ele se levantava, o Espírito de Deus se apoderava dele e ele partia para cima dos inimigos. Era assim que Sansão fazia. E isso não aconteceu nenhuma, nem duas, nem três vezes, mas Sansão não conseguiu despertar do sono do pecado em que ele estava vivendo e voltar para Deus e reconhecer quem era Deus na vida dele. E a queda dele por Dalila era tão grande, e o inimigo é assim, sabe? Ele vai enredando, e quando ele encontra aquela brechinha, ele entra. Ele foi brincando, mas houve um dia que ele resolveu contar para Dalila o seu segredo. Ele simplesmente vai dizer: eu sou um escolhido,
Olha que coisa triste, queridos. Eu sou um escolhido, eu sou um nazireu. Deus me separou desde o ventre da minha mãe. Realmente a minha força está, se raspar a minha cabeça, já era a minha força. Não, queridos, a força dele nunca esteve no seu cabelo. A força dele estava em Deus. O poder era o Espírito de Deus que se apossava de Sansão. Os seus cabelos era só uma aliança. Essa aliança que Deus fez com você muitas vezes, e você aí que está do outro lado, muitas vezes não leva a sério, tá brincando e tá achando que não vai vir o tempo da punição. Queridos, Sansão foi juiz durante 20 anos sobre Israel, mas Deus foi juiz sobre Sansão. Nós podemos fazer muitas coisas nessa terra, mas no final das contas, nós vamos ter que prestar conta ao juiz, ao Senhor, ao Deus, a qual todos os joelhos se dobrarão e com a sua boca confessarão. O negócio não fica bom, entendeu? E quando Sansão conta isso, ela diz: agora eu descobri o coração de Sansão. Ele me contou. E ela vai fazer Sansão dormir no colo dela. Quando ele dorme, ela chama lá o juiz dos filisteus, que corta as 7 tranças que tinha na cabeça de Sansão. E se ela gritou: Sansão, lá vem os inimigos novamente. Sansão se levantou e ele disse: farei como faço todas as vezes. Só que Sansão, queridos, não sabia que ele tinha acabado de quebrar a aliança que ele tinha com Deus. Tem coisas na minha vida e na sua vida, queridos, é segredo, é entre Deus e eu, entre Deus e você. Não é para ser contado com ninguém. A intimidade que eu tenho, a intimidade que você tem com Deus, não é para compartilhar com ninguém, porque o dia que você compartilhar, a sua força será retirada de você. O Espírito Santo será retirado de você. É aliança, essa aliança que Deus fez com você, ela não pode ser quebrada em nenhum tempo. Se você quebrar, já era a sua força. E o Espírito de Deus se retirou de Sansão. Pegaram Sansão, arrancaram os seus 2 olhos. Arrancaram a visão de Sansão? Não, queridos. Sansão sempre esteve cego diante do Senhor. Sansão sempre esteve cego diante dos olhos do Senhor. Sansão, ele perdeu totalmente a visão, totalmente a comunhão que ele tinha com Deus. Foi quebrada naquele momento. Arrancaram os olhos de Sansão. E você vai me dizer: Sansão perdeu a visão? Não. Sansão nunca teve a visão que Deus tinha dado para ele. E pegaram Sansão e colocaram Sansão em um moinho para ficar rodando, trabalhando. Sansão de juiz agora, ele é um simples escravo que trabalhava. E ele ali rodando em volta daquele moinho, trabalhando como escravo em todo o tempo, e o inimigo brincando com ele. E um dia eles vão se reunir lá no templo de Dagon. E quando eles se reúnem no templo de Dagon, queridos, eles falam: trazei Sansão para que nós possamos brincar com ele. O inimigo, quando pega aquele que é o escolhido, é chamado, ele brinca, ele faz o que ele quer. É como um moinho que o vento espalha, leva para onde ele quer, faz o que ele quer. É por isso que nós não podemos perder a visão espiritual. E o Espírito de Deus, ele não pode ser retirado de nós. Porque se ele for retirado de nós, querido, como disse Davi: não retira o teu espírito de mim, arranca o que o Senhor quiser, mas não retira o teu espírito de mim. Porque quando eu pequei, eu senti que meus ossos estavam envelhecendo. Sansão não sentiu nada disso. E quando ele é levado lá para o templo de Dagon, ele é colocado lá e eles estão brincando com Sansão. E Sansão é conduzido por um homem. E chega lá, Sansão pede: me coloca entre 2 pilares, só para mim me apoiar. Um com a minha mão direita, outro com a minha mão esquerda. E ali a palavra de Deus diz que ele vai fazer uma oração ao Senhor. E a oração de Sansão é esta: Senhor, permita que eu me vingue dos meus olhos. Sansão podia pedir a Deus para ser vingado de tantas coisas,
mas ele queria se vingar de uma visão que ele nunca teve e de uma força que nunca pertenceu a ele, sempre pertenceu a Deus. Mas enquanto ele estava lá trabalhando, sendo escravizado, a palavra de Deus diz que os cabelos de Sansão começou a crescer novamente. E quando ele fez aquela aliança, o Espírito de Deus se apoderou de Sansão. E todos aqueles que estavam zombando dele, dizendo que Dagon era maior do que o Senhor, quando ele pediu a Deus, a força voltou. Queridos, eu não sei aonde foi que você perdeu a visão. Eu não sei em que momento foi que o Espírito de Deus se retirou de você. Eu não sei qual foi o momento que você falhou, que você fraquejou na presença do Senhor. Eu não sei qual foi o momento que você achou que a força vinha de você e não vinha de Deus. Eu não sei qual foi o momento que você se perdeu no meio da sua caminhada. Eu não sei qual foi o momento que você parou e olhou para trás por um minuto. E quando você olhou, você não conseguiu voltar mais para a presença de Deus. Eu não sei em que tempo isso se deu, mas Deus sabe. Então, neste momento, você faça como Sansão, porque o Espírito Santo de Deus, ele quer se apoderar de você novamente. Ele quer limpar novamente a casa, ele quer devolver você a visão que você tinha. A visão que Deus te deu, o poder que Deus te deu para curar enfermo, para libertar cativo, para salvar a alma, para livrar as almas da mão do inimigo. Deus quer voltar a fazer tudo isso. E para isso você precisa só fazer uma oração. Aí do outro lado, aonde você está, faça aí aonde você está e coloque um propósito no teu coração. Eu vou voltar para o Senhor, independente do momento em que eu caí, do momento em que eu fraquejei, do momento que eu achei que a força estava em mim, que a força que vinha de mim e que ela não vinha de Deus. É só você fazer uma oração e o Espírito Santo de Deus vai se apoderar da tua vida de novo. Ele vai entrar dentro de você de novo. Ele vai renovar as tuas forças. Ele vai limpar a casa. Ele vai arrumar a casa. E ele vai entrar. E ele vai fazer esse deserto que você está vivendo. Vai te tirar desse momento de depressão que você está vivendo. Esse momento de ser escravizado na mão do inimigo. Você quer uma potência na mão de Deus. Você quer um instrumento na mão de Deus. Que Deus usava com poder, com autoridade na terra. Isso não mudou, queridos. Basta você neste momento olhar para Deus e Deus vai olhar para você. Não foi Deus que esqueceu de você, foi você que se esqueceu de Deus. Não foi Deus que parou de olhar para você, foi você que parou de olhar para Deus. Não foi Deus que te parou na caminhada, foi você que olhou para trás. Mas Deus está disposto a perdoar o seu pecado e fazer de você uma potência que muitos que estão olhando hoje para você e está dizendo, nunca mais ele vai se levantar, nunca mais ela vai se levantar. Eis que hoje o Senhor te dá poder para te colocar novamente de pé. Ele hoje te coloca novamente de pé e faz você ser o que você já foi um dia na mão dele, um instrumento grande e poderoso em palavras e obras. Deus quer voltar a te usar em nome de Jesus. Deus assim abençoe a todos. Amém e amém.